Saravá, meus irmãos, estamos aqui em mais uma aula de Umbanda. Estão aqui em nosso canal, nos visitando mais uma vez. Fico muito feliz para que a gente possa fazer com que este entendimento de Umbanda ele se estenda para todos os nossos irmãos que estão estudando. Hoje vamos falar sobre preceitos de Umbanda, que é algo extremamente valioso e que é exatamente o quê? A base da religião. E a base de todas as religiões. Todas as religiões, elas atuam através do seu preceito. E a gente vê a Umbanda como uma grande religião que está se fixando. Como outras que são centenárias e milenares, a Umbanda, embora dentro da sua compreensão, ela também é milenar pelos povos, mas a sua estrutura de história, ela se principia há pouco tempo. Mas vamos falar sobre algo que vai fazer com que os nossos irmãos tenham um entendimento diferenciado da Umbanda, de uma maneira muito mais ampla e que a gente possa, através dos estudos, fazer com que ela cresça ainda mais. Se a Umbanda fosse uma história da humanidade, seria um grande romance, uma grande história de vida, de luta e de vitórias. Para você, meu irmão, que é médium, ou para você que é dirigente, ou para você que é estudioso das religiões, hoje nós vamos fixar um ponto que é fundamental para a compreensão daquilo que nós tratamos até agora. Estão convidados para participar de mais uma aula que fundamenta a religião de Umbanda, sempre lembrando, dentro de um conceito, dentro de uma doutrina, respeitando todas as demais que existem. Então esteja aqui conosco, não esqueça de apertar aqui o sininho, dar o seu joinha, se inscrever em nosso canal e fazer com que ele cresça. Compartilhe os nossos vídeos e esteja sempre conosco aqui, canal de aulas gratuitas de Umbanda. Meu Saravá. Trato na aldeia, trato na cachoeira em noite de luar. Do alto da pedreira vai fazer justiça para nos ajudar. Meus irmãos, hoje vamos falar de algo que é fundamental para a nossa querida e amada Umbanda. Dedico essa aula de hoje a todos os nossos dirigentes espirituais, pais e mães de terreiro, sacerdotes de Umbanda, sacerdotisas de Umbanda, porque através da aula de hoje a gente complementa algumas coisas que já foram passadas, mas também a gente enfatiza determinados apontamentos que são extremamente valiosos para aquele que tem um terreiro, para aquele que tem um filho de santo, para tomar conta. Para você que é médium de Umbanda, eu acredito que hoje a gente estabelece algo que é um princípio de interpretação daquilo que a gente se torna. Porque ser religioso é uma coisa, ser religioso de Umbanda é algo que se aprofunda. Religiões que você está observando um sacerdote, você está sentado e você acompanha dentro de um culto, é uma coisa. Religião onde existe a questão participativa, ritualística, de uma magia religiosa, e você faz parte de uma corrente de trabalhadores, onde está ali inserido várias questões que o dirigente espiritual trabalha para com os médiuns e que os médiuns têm que ter um determinado comportamento que condiz com aquilo que está sendo realizado. Então a religião de Umbanda ela tem uma outra amplitude, tem um significado ainda maior quando a gente fala de trabalho religioso, de um trabalho litúrgico. Então essa relação grupo é muito maior. Falar sobre preceitos de Umbanda,
Só que antes de nós entrarmos nos preceitos de Umbanda, vamos falar sobre egrégora. O que significa egrégora? Egrégora, simplificando de uma maneira que fique bem entendível, é quando existe um agrupamento de pessoas que pensam e vibram a mesma coisa, cria-se um campo de força chamado egrégora. Essa egrégora ela é mental e espiritual, entrando na vibração das energias e nas frequências específicas. Então, quando se forma um agrupamento de pessoas que têm a mesma afinidade, você cria uma egrégora de pensamento. Quando existe o trabalho litúrgico religioso, você cria uma egrégora de pensamento e uma egrégora espiritual que se vincula às forças da casa. Vamos fazer um exercício aqui. O planeta Terra, ele tem uma vibração mental específica pela maioria de pensadores. Então, se nós temos um planeta hoje com medo ou com raiva, a egrégora mental predominante é uma egrégora destrutiva. Se você entra em sintonia com aquela egrégora, que também atrai forças espirituais, você passa a sofrer as consequências e passa a fazer parte dessa egrégora. Olha que coisa importante esse tipo de entendimento. Quando nós temos um lar, uma família, essa família forma uma egrégora. Quando nós temos ali um agrupamento dentro de um terreiro, esse terreiro forma uma egrégora. Segmentos de dogmas espirituais, de doutrinas religiosas. Eu faço parte de uma doutrina que eu estou passando para vocês, que é uma Umbanda tradicional, baseada no estudo da cruz sagrada, como eu já passei para vocês. Então, as pessoas que estão fundamentando as suas forças, fazendo os seus assentamentos e entendendo dentro desse ponto de vista a qual eu estou passando, fazem parte de uma egrégora. Então, para a gente poder entender o que eu vou estar falando para vocês e a importância disto. Na espiritualidade não existe varinha de condão. Existe uma ciência espiritual. Existem leis que são respeitadas e que são trabalhadas o tempo todo por nós mesmos. Como eu falei na aula de mediunidade, nós somos que nem um imã. E as leis espirituais que estão vibrando no universo, elas nos ligam às egrégoras e nos ligam a determinadas frequências, dependendo daquilo que a gente está falando, pensando e emitindo emocionalmente. Então a lei da atração, a lei da ação e reação, são leis que acontecem o tempo todo conosco. Uma pessoa que tem o pensamento otimista, positivado, por mais que essa pessoa sofra qualquer tipo de impacto ruim, ele tem algo a mais que vai fazer com que ele seja favorecido na sua caminhada. Porque problemas todos nós passamos. Todo ser humano passa por desafios e obstáculos. Só que a maneira que nós vamos enfrentar os obstáculos é que existe a diferença. Por isso que existe um ponto que é interessante. Você é religioso de Umbanda ou você está religioso de Umbanda? Porque estar religioso de Umbanda é aquela pessoa que vai ao culto, participa de um aprendizado, participa dos preceitos, mas não segue nada. Então ele só está umbandista, ele não é umbandista.
O ser e estar é o grande diferencial, não só para a Umbanda, mas para qualquer tipo de segmento religioso. E por que hoje é uma aula que eu chamei a atenção dos nossos irmãos que dirigem os trabalhos? O material humano, ele é realmente algo delicado de se trabalhar. As pessoas, quando elas chegam aos terreiros de Umbanda, o médium, quando chega ao terreiro de Umbanda, ele chega com as suas fragilidades. Só que a partir do momento que você, que é médium de terreiro, aceita entrar dentro daquela casa, você também aceita os preceitos daquela casa. Então, entramos dentro de um ponto que se fundamenta a questão daquilo que nós buscamos dentro de uma religião. Preceito. Significado de preceito. Preceito significa regra. Significa algo a ser seguido. Ensinamento a ser seguido. Significa uma norma e uma regra. Então, os preceitos de Umbanda, quando a gente fala de preceito de Umbanda, a maioria das pessoas vão estar observando apenas alguns detalhes que são os preceitos do dia de trabalho. Do dia que você vai trabalhar a sua espiritualidade e a sua mediunidade. Isso é uma coisa que eu também vou citar. Mas quais são os preceitos da Umbanda? Preceito da Umbanda, que é a norma, que é a regra, nós temos ali muito evidente. Cremos em um único poder criador, em Deus. É um preceito. Acreditamos na força orixá. É um preceito. Acreditamos nos guias espirituais que militam a religião. Acreditamos na força dos assentamentos. São preceitos. Só que quando nós entramos dentro de um conceito espiritual, esse conceito espiritual ele abrange a sua vida. Entrei dentro da Umbanda, a partir do momento que eu entrei, que fui batizado à religião, passo a fazer parte desta egrégora religiosa e que a partir do momento que eu estou lá, eu tenho por obrigação seguir os seus preceitos. A nossa vida ela não é solta. A nossa vida ela é adornada de várias circunstâncias. E quando eu falo religião, é algo que eu escolhi para seguir e basear toda a minha vida dentro dela. Religião é uma coisa valiosa para o ser humano. E o ser humano, ele tem a sua particularidade, porque ele cresceu dentro de um seio familiar. Muitas vezes, aonde ele cresceu, não estava dentro de um dogma religioso de Umbanda, às vezes de outra religião, e ele cresce dentro de uma doutrina que muitas vezes se choca com a própria doutrina de Umbanda. Então você que é religioso de Umbanda, que teve esse tipo de educação, a gente entra dentro daquela esfera da compreensão e do entendimento, para que você traga para dentro da sua vida uma transformação. Então eu era, por um exemplo, eu era católico, eu deixei de seguir os preceitos católicos e entrei dentro do preceito umbandista. Então são determinadas características que nós temos que ter esse tipo de entendimento. E antes de eu avançar na questão do dia a dia em relação aos preceitos, vocês já ouviram falar sobre Nicolau Maquiavel? Maquiavel
ele foi uma pessoa ímpar dentro da filosofia. E quem estuda Maquiavel, quem já estudou Maquiavel, vai entender bem o que eu estou falando. Quem não sabe, procura ler uma das suas obras, que se chama-se O Príncipe, que tem alguma coisa bem interessante. Maquiavel, ele trouxe o que nós observamos hoje, a estrutura do que é a política. A estrutura de pensamento de Maquiavel se inseriu de tal forma dentro da sociedade, dentro das religiões, que há de se ter a atenção. E um dos ensinamentos dele é assim: os fins justificam os meios. Hoje o ser humano ele vive desta maneira. Ele tem um objetivo, ele não se incomoda qual que é o meio que ele vai realizar para que ele chegue naquele objetivo. Isso está inserido na sociedade. Então hoje o ser humano, o que ele faz? Ele mente, ele trapaceia, ele, vamos dizer assim, ele puxa o tapete do outro para chegar no seu objetivo. E infelizmente, no mundo profano, o mundo profano ele está realmente adornado disso. A pessoa quer levar vantagem. A pessoa quer ser mais esperto que o outro. A pessoa ele mente, fala mal do outro, desconstrói a imagem da pessoa para atingir os seus objetivos. Isso é uma lei de Maquiavel. Por isso que a palavra maquiavélico, ele vem deste tipo de situação. Agora, por que eu estou falando isso? Porque você sair do mundo profano, onde você teve os seus costumes, baseado em algo que se criou uma verdade, se criou uma egrégora, de pessoas que pensam que eles podem agir de qualquer maneira para atingir o seu objetivo. Você sair deste universo profano, ruim, e se tornar um médium de Umbanda, é um renascimento. Por isso que existe o batismo. Você se batiza dentro da Umbanda, para quê? Para que você renasça, e você, a partir daquele momento que você renasceu, você vai andar dentro do preceito religioso a qual você faz parte. Porém, observação minha e observação de muitos que vão estar assistindo essa aula. 80% das pessoas, daí não estou falando só Umbanda, não, qualquer religião, eles estão dentro do campo de Maquiavel. Eles não estão dentro do campo virtuoso. Ah, mas eu estou sendo muito incisivo nisto. Não, nós temos que parar e refletir o modo que a gente vive e se o modo que a gente vive está adequado aos preceitos aos quais eu escolhi para a minha vida. Porque muitas vezes a pessoa ou não sabe do que eu estou falando, ou se engana que a espiritualidade faz vista grossa. A Umbanda, nós acreditamos na reencarnação. Nós encarnamos, vamos desencarnar, vai existir uma vida, seja nos planos espirituais, ou seja, imediatamente uma nova reencarnação. Nós acreditamos muito nisso. E a pessoa que crê nisso, com certeza ele vai repensar, através de uma aula como essa, ou através daquele dirigente espiritual que está ensinando, ou através daquele outro irmão religioso que vai estar ensinando, a importância de se seguir os preceitos de uma religião. Ah, mas eu fiz o meu assentamento, recebi o axé do orixá na cabeça, eu sou um santo, ando de branco, com os fios de conta. A pessoa paramentada não significa que ele é religioso.
O paramento, como eu já falei em aula anterior, simplesmente são ferramentas que são utilizadas pelos nossos guias e pela espiritualidade, assim como o assentamento ele é uma forma de aglutinar forças para que o médium possa exercer a sua tarefa enquanto mediador da espiritualidade. Mas o que faz a diferença é o que ele é e o que ele vibra dentro do seu íntimo, dentro do seu interior. Então a pessoa, ele pode estar com uma veste bonita, ele pode estar com os seus fios de conta, com as suas guias, mas isto não quer dizer nada se ele for agir de maneira que esteja fora dos conceitos e dos preceitos da Umbanda. Então, voltando a falar, quais são os preceitos da Umbanda? Quando você acorda, você teve uma noite de descanso, a gente tem que te tornar hábito. Né? Aquele negócio, o hábito faz o monge. O hábito, o lado de você ter uma repetição de situações, que tudo é ritual, tudo é ritual. O ato de você se levantar, lavar o seu rosto, escovar os seus dentes, isso é um ritual. Né? Mas quando você acaba de acordar, que você vai fazer as suas preces de agradecimento a Deus pela sua família, agradecer a Deus pela sua vida, agradecer a Deus pela oportunidade de ter um teto para morar, de ter a água ali fluindo, lembrando que a água está relacionada às Iabás, os orixás femininos. Tudo que você faz no decorrer do dia, desde o ar que você respira, da roupa que você está trajando, das pessoas que você vai estar compartilhando o seu dia, tem que estar dentro dos preceitos daquilo que você tem como religião. A partir do momento que você abre os seus olhos e que você se direciona ao Criador desta maneira que eu citei, agradecendo o seu dia, você está sobre uma luz que é a luz da fé, que é a luz de Oxalá. Quando você age corretamente, de forma ordeira na sua vida, você tem as forças de Ogum. Quando você é justo, equilibrado, você tem a força de Xangô. Quando você é amoroso, afetuoso, carinhoso com as pessoas, você está sobre a força de Oxum, sobre a força de Iemanjá. Quando você tem bons olhos para com as coisas, você está sobre a égide de Mãe Euá. Quando você respeita o alimento, respeita a terra, tá? Representando as forças de Mãe Obá, a sabedoria de Nanã, a alegria do dia a dia, da força da Ibejada, das crianças, o movimento e a energia da vitalidade de Exu, o desejo de vencer na vida de Pombogira, que os ventos de Yansan te tragam sempre a positividade. Então, o seu dia, entre outras tantas coisas que eu poderia estar citando, ele é adornado de fatos, de situações, que quando você está inserido dentro deste preceito, que isso são preceitos de uma religião, eu até me estendo a falar dos nossos irmãos que servem como exemplo. No islamismo se faz oração 5 vezes ao dia, por que não nós da Umbanda não criemos o hábito como um preceito para que a gente possa estabelecer uma linha e uma egrégora ainda maior para com todas as pessoas?
O que não faz parte do preceito da Umbanda? Primeiro, falar mal das pessoas. Isso não faz parte do preceito da Umbanda. Isso faz parte de uma ação totalmente voltada a Maquiavel. Ou o lado profano da vida. Hoje nós estamos aí com rede social, internet, Facebook, WhatsApp, outras ferramentas que existem. O religioso de Umbanda, ele tem por obrigação jamais colocar situações ali que atentem quanto aos preceitos da religião. Então estes são caminhos para estruturar o seu terreiro. O seu terreiro de Umbanda, você que é dirigente espiritual, você só consegue estruturar um terreiro quando as pessoas que ali estão exatamente dentro desse campo virtuoso e do preceito da espiritualidade maior. Esse é o preceito da vida, o preceito do dia a dia. O preceito que é comportamento. Então isto é moral, está baseado na ética. Elementos que estão dentro da Carta Magna da Umbanda, que em determinada aula nós vamos estar falando sobre isso. Que isso é fundamento para nós. Dentro desta doutrina, nós seguimos o documento chamado Carta Magna da Umbanda. Quem não conhece, www.cartamagnadaumbanda.com.br. Então são elementos que estão aí para que a gente possa entender e compreender. Entender exatamente esse ponto de vista sobre o que é profano e o que é religioso é um fundamento extremamente importante para nós, que estamos à frente de trabalhos espirituais. Uma das coisas que a gente começa a observar é que muitas pessoas boas que estão dentro desse pensamento virtuoso, dentro dos preceitos da Umbanda, muitas vezes eles se recolhem diante dos maquiavélicos. E os maquiavélicos passam a dominar muitas questões de poder. Porque hoje, infelizmente, existe muito aquele pensamento da pessoa querer poder, querer ter poder. Isso é uma coisa muito comum. Isso é uma coisa, como eu falei, está inserido na sociedade. Mas aquele meu irmão, minha irmã que está me ouvindo, que gosta da coisa correta, é sempre importante ressaltar: se nós nos silenciarmos, ainda vai ficar pior. Porque todo aquele que quer fazer o seu trabalho religioso, uma que ele tem que falar a importância dele, porque a sociedade ela nos observa. Então a gente foi muito satanizado há muitos anos, as pessoas satanizando, falando mal da Umbanda, trazendo prejuízo. Quantos médiuns de terreiro que não tem isso daí dentro das suas famílias? Que parte da família é protestante e começa a enxergar no religioso de Umbanda uma figura, como entre aspas, né, o Satanás está atuando ali, porque as pessoas não têm a compreensão daquilo que nós praticamos. E um dos preceitos da nossa religião, que também é o amar, que é perdoar, que é ser humilde, que é buscar a paz. Só que buscar a paz, ficando recolhido diante de tanta coisa negativa, não é o ideal. Como falou Martin Luther King, não estou preocupado com esbravejar dos maus, estou preocupado com silenciar dos bons. Então esse tipo de fala sobre os preceitos da Umbanda, que nós temos que implantar no médium quando entra dentro do terreiro, ou seja, ele recebendo uma regra, ou seja, ele recebendo a Carta Magna da Umbanda, ele recebendo a instrução dos guias, porque tudo que um guia fala é preceito. Preceito a ser seguido. Então o preceito do dia a dia, de compreender o outro, de estabelecer um pensamento virtuoso de paz, o que vai trazer para você?
Vamos pensar na linha de ação e reação. Quando nós praticamos coisas boas, a nossa vida ela é adornada de coisas boas. Eu tenho os meus desafios. As coisas que também acontecem de uma maneira que talvez eu não gostaria tanto. Porém, tudo aquilo que eu vou fazer eu consigo. Tudo aquilo que eu pretendo realizar na minha vida eu consigo. Por quê? Porque existe um caminho dentro de um preceito. A partir do momento que você tem um caminho dentro de um preceito, muita coisa boa acontece com você. Mesmo tendo os desafios diários. Então, o que eu estou falando aqui? Religioso de Umbanda, meu irmão que está dentro do terreiro, que quer frequentar a Umbanda, ele tem que ser umbandista. Ele tem que seguir os preceitos da religião, para que ele possa realmente ser envolvido por essa egrégora positiva e poder seguir com o seu trabalho espiritual, trazer coisas boas para a sua família, educar o seu filho adequadamente, sempre dentro da verdade. E sempre eu costumo dizer aqui, o orixá da verdade é o nosso pai Obaloaê. E esse é o orixá da verdade, que a gente possa estar dentro dessa verdade, dessa força e dessa luz que nos ilumina e faz com que a gente caminhe. São coisas importantes a todos nós. Então, criemos aí uma egrégora positiva através das aulas, através dos pensamentos, através da prece. Vamos realizar as nossas preces, pedir sempre aos nossos orixás, pedir sempre aos nossos guias e mentores, pedir a Exu, a Pombagira, a Exu Mirim, para que traga sempre a força para a gente poder estar bem, né? A mente sã, corpo sã. A cabeça estando com o pensamento adequado, o corpo também responde dessa maneira. Como eu já falei aqui em aula, a gente forma o caráter quando é pequeno, criança. 0 a 7 anos a gente está formando o nosso caráter. Até os 35 anos, o nosso campo mental está aberto para absorver todos os conhecimentos. Tudo que nós aprendemos até os 35 anos, a gente coloca em prática no resto da vida. Após os 35 anos, tudo aquilo que a gente recebe de informação passa a entrar dentro de um campo que muitas vezes as pessoas não absorvem. Então, o que eu estou falando aqui? Para você que tem mais de 35 anos, todo o ensinamento ele tem que se tornar convicção. Não que aqueles que ainda não atingiram os 35 anos não têm que fazê-lo. Porque tudo que a gente faz tem que tornar convicção. E quando você é convicto dos preceitos, a sua vida melhora. A sua vida vai para frente. Quando você acredita numa força maior, respeitando a diversidade, respeitando o outro, as diferenças. Nós estamos num mundo onde as pessoas não estão respeitando as diferenças, seja de religião, seja de etnia, seja de opção sexual. As pessoas eles estão exatamente desvirtuados desse aspecto dos preceitos elevados. E que a gente possa, dentro da Umbanda, nos tornar exemplo para as pessoas. E essa é a grande finalidade dentro de um trabalho. A religião de Umbanda ela não está restrita à manifestação. A manifestação, ela é parte. Se você é um médium que não tem essa conduta, você vai ao terreiro, existe a manifestação, e você pensa que é só aquilo, qualquer coisa que acontecer na sua vida, você vai se abalar, você vai sair da religião, aí vai para a igreja protestante falar mal da Umbanda, que é o que acontece com a grande maioria. Se utiliza da religião de uma forma equivocada, recebe os choques astrais, não é castigo. O orixá não castiga, tá, gente? O orixá não castiga ninguém. Quem se castiga somos nós mesmos. Que quando a gente atua contra uma lei da espiritualidade. A lei de ação e reação, ela mostra muito isso. Eu fiz algo, logo aquele algo que eu fiz é aquilo que vai retornar para mim. Então, para a gente poder entender esse negócio da gente humanizar o orixá, olha, o orixá, e colocar determinadas questões humanas que nós possuímos como ruim,
isso não faz parte do preceito da Umbanda. Então, a gente avançar na questão dos preceitos. São preceitos do dia a dia. Preceitos de trabalho. Tá? Eu vou entrar dentro do terreiro naquele dia de liturgia. 24 horas antes eu preparo o meu campo mediúnico. Nós temos um campo mediúnico, ele precisa ser trabalhado para que haja um influxo espiritual para a manifestação. Para tanto, eu tenho que ter um preceito de alimentação, ter uma alimentação regrada, de vegetais, apenas vegetais, para que eu possa ter o campo adequado para a manifestação. Por que você não se alimenta de carne nesse período? Porque o influxo do animal, ele permanece no corpo físico. Então, 24 horas antes você não se alimenta do animal. Porque o influxo animal, ele está exatamente na pessoa. Não sou contra quem come carne, eu como carne. Até teve algumas pessoas que falaram assim, olha, para a gente se tornar uma pessoa melhor, a gente tem que se tornar vegetariano. Eu costumo responder assim, respeito todo mundo que age dessa forma, mas eu falo assim, Jesus Cristo, ele se alimentava de carne. Hitler era vegetariano. Tá bem? Então, o que a gente come, como falou Jesus, logo será lançado fora. O problema é o que sai da sua boca. Então, é para a gente poder ter essa linha de compreensão dentro de uma questão de trabalho. Eu costumo falar isso para os médicos da minha casa, tá? Então, quando você vai entrar dentro do terreiro e que você vai realizar uma tarefa espiritual, você não pode também ingerir bebida alcoólica. Porque quando existe a ingestão de bebida alcoólica, o que acontece com o seu campo vibratório? Ele se desloca. E a manifestação espiritual, existe um outro tipo de deslocamento de vibração para que haja manifestação. Então, se houver a ingestão de bebida alcoólica ou de drogas, você não está compatível e não está na sintonia vibratória para a manifestação de um espírito guia, um espírito que vai direcionar você de maneira positiva dentro do seu trabalho. Então, esses são preceitos de terreiro, né? Ato sexual, evitar também um dia antes a questão do ato sexual. Por quê? Para você não dividir a energia com o parceiro ou com a parceira. Não quer dizer que o ato sexual é pecado como existe dentro da religião católica, não existe isso. O ato sexual, inclusive, ele é importante para o campo mediúnico da pessoa. Tá bom? Só que no dia do trabalho, ele tem que se preservar para que o seu campo energético esteja íntegro para a manifestação espiritual, porque as entidades, elas se utilizam das nossas vibrações para atuar no meio. Se a gente poder deixar isso muito bem entendido e muito bem esclarecido, tá? Outro tipo de preceito, o banho de ervas. Lembrando que a comunhão da espiritualidade para conosco, ela depende desse preparo das nossas vibrações, e as ervas, elas permitem com que a gente esteja dentro dessa frequência também. Dentro do trabalho que a gente realiza, o banho de erva é tomado da cabeça aos pés. Você joga o banho no ori, da cabeça aos pés. Não é do pescoço para baixo. Tá bem? Então o banho ele é feito de acordo com a erva do orixá. Até no livro Umbanda, na Umbanda tem o orixá e a erva adequado. Quem quiser pesquisar sobre isso, está lá no livro de Ouro da Umbanda, tá? Você vai ter esse tipo de ferramenta, esse tipo de argumentação sobre as ervas. Bem como também, como já falei em trabalho de assentamento, tem nesse livro aqui. Livro de Ouro da Umbanda. Tá? É onde está baseado as nossas aulas. Falar sobre Exu
Exu, a mão esquerda do Criador, onde está baseado as nossas aulas. Então, lembrando que a literatura, ela reforça a nossa compreensão, para a gente poder entender e entrar. Então, o banho de ervas, ele faz o quê? Porque o maior órgão do corpo, qual que é o maior órgão do corpo? É a pele. Absorva as vibrações e as energias das ervas e a gente passe a estar com o campo preparado para o trabalho religioso. Então, essa é a função, tá bom? Lembrando, tá, gente? O banho de ervas, assim como um chá que você toma, assim como um medicamento que você tem que tomar se você está enfermo, tudo tem que ser tomado, tudo tem que ser feito com muita satisfação. Você não vai fazer nenhum tipo de preceito como se fosse obrigado a fazer. Isso tem uma ciência espiritual que é interessante. Se você vai tomar um chá amargo, um chá de boldo ou de losna, que é bom para o fígado, que prepara as nossas vibrações internas, inclusive, de vez em quando é bom a gente fazer esse tipo de limpeza, tá? Tomar um chá de sene para fazer a limpeza do organismo, isso de vez em quando é bom para o médium, tá bom? Bem como ir ao mar, se refazer energeticamente com banho do mar, ir até a cachoeira, se fazer energeticamente com banho de cachoeira, que é algo que eu procuro fazer todos os anos com os médiuns, levar ao mar para que o caboclo faça o quê? A bênção no mar ou o batismo daquele filho que está entrando. Então, para a gente poder entender. Quando nós tomamos um medicamento, que às vezes ele não é muito agradável, o seu cérebro, ele é extremamente inteligente. Você tem que tomar com satisfação. O banho de ervas tem que tomar com satisfação. Às vezes o banho de ervas, dependendo do trabalho que você vai fazer e dependendo da doutrina que você vai estar inserido, eu vou mostrar a imagem aí de um preparo de uma filha da casa tomando um banho de ervas para o seu preparo para assentamento. Vocês estão vendo essa imagem? Esse banho é feito com ervas específicas para o orixá da pessoa que está sendo preparada e é feito na temperatura ambiente, é feito macerado, com as orações, tudo certinho. E esse banho ele é feito na temperatura ambiente. E é lógico que nós temos que estar aberto para receber aquela bênção sempre com muita satisfação. Tá? Existem banhos que são levados ao fogo, é feito como um chá. Como eu falei, depende da doutrina que você está inserido. E outros são macerados, feitos dessa maneira. E o banho ele é jogado no uri da pessoa, para quê? Para beneficiar as suas vibrações. E você tem que receber aquilo com uma coisa muito boa. Todo preceito que você vai estar cumprindo tem que ser feito com satisfação. Porque se nós não fizermos isso, o que vai acontecer? Vou pegar o chá como exemplo. Quando você toma um chá e o chá não é agradável no paladar, e você rejeita mentalmente, é ruim, poxa, tem que tomar isso é ruim. O seu cérebro ele é extremamente inteligente, ele vai mandar uma mensagem para o seu organismo para não absorver aquilo. Olha que coisa interessante. Assim é com banho, assim é com qualquer tipo de preceito, seja diário ou seja de terreiro. Tem que ser feito com satisfação. Tem que ser feito colocando a espiritualidade à frente, porque tudo que é feito com você sendo contrariado não serve. Porque o seu campo mediúnico, o seu campo espiritual e a sua vibração mental não vai deixar você dentro de um padrão adequado para você poder seguir com a sua tarefa religiosa. Entrou dentro do terreiro pedindo licença para entrar, cruzando o chão, só dando alto, embaixo, esquerda, direita daquele local, você entra dentro do campo espiritual do terreiro, com o seu campo mediúnico preparado, é preceito, aí é lógico, de acordo com a liturgia interna do terreiro, você ir bater cabeça na frente do altar, pedir licença, o ato de bater cabeça, você está pedindo licença
ao Criador, está apresentando a sua coroa para a espiritualidade, está recebendo a bênção dos assentamentos que ali estão. Aí você vai bater cabeça para o seu dirigente espiritual, para a sua dirigente espiritual, não para a pessoa, mas para o orixá da pessoa, que vai te dar a bênção para que você possa fazer parte daquela corrente mediúnica. E você se posiciona para fazer o ato litúrgico do trabalho. Terminou os trabalhos, naquele dia de trabalho, você não vai sair dali e beber, não. Você vai sair dali, você vai estar recolhido nas suas vibrações, e aquela noite você vai se entregar às forças espirituais que estão trabalhando para você. Isso é preceito dentro da Umbanda. Tá bem? Palavras positivas, palavras de compreensão, palavras de entendimento para com as pessoas do seu convívio. Pessoas que são contrárias a você, pessoas chamam de inimigos. Pensamentos virtuosos para essas pessoas, pensamentos bons. Porque a gente tem que dar o que está dentro da gente. Aquilo que é de melhor. Você só consegue cortar o influxo ruim de alguém quando você deseja o bem a ele. Se ele desejar o mal para você, o problema é da pessoa. A pessoa falou mal de você, o problema é da pessoa. Ação e reação, ela vai receber aquilo que ela está projetando. Assim é com você. Se você recebeu alguma coisa de ruim, tem que se ver também aquilo que você está vibrando em você. Então tudo isso está dentro dos preceitos religiosos. O religioso, ele é diferente da pessoa que está no campo profano. Seguir esses preceitos fazem de você uma pessoa feliz, uma pessoa que vai alcançar seus objetivos e uma pessoa que vai ter assim grandes possibilidades de todas as coisas correrem bem na sua jornada. Porque o viver bem não quer dizer que você tem que estar com muito dinheiro ou as pessoas te bajulando. Viver bem é um estado de espírito interno e que muitas pessoas às vezes vivem muito bem com muito pouco. Tá? Não quer dizer que você não tem que buscar ter condições financeiras. Mas a condição financeira não é uma das questões que vai fazer com que você seja feliz. Tá bem? Isso daqui é algo que a gente tem que se envolver espiritualmente. Eu cresci em uma família muito humilde. O meu padrinho, ele que me batizou, lembrando que fui batizado numa igreja católica, que hoje a gente vai chegar nesse ponto, na Santo Antônio de Catigéró. E esse meu padrinho e minha madrinha, eles eram pessoas que viviam em uma casa de madeira, de tábua. Uma vida muito sofrida, muito humilde. Eu nunca vi ele triste, nem xingando e nem falando coisa que seja ruim. Sempre feliz, sempre alegre, viveu muito bem. Abdias já faz parte da espiritualidade há muitos anos, desencarnou quando eu tinha 14 anos. E foi um grande exemplo para mim, porque era uma pessoa que vivia de uma forma muito íntegra. Embora com todas as dificuldades, às vezes não tendo nem o alimento para se alimentar, mas se alguém batesse a porta e tivesse um pão, ele cortava ao meio e dava metade. Então são pessoas como essa que formam às vezes aquilo que nós somos hoje. Eu devo muito a pessoas como ele. E eu estou colocando isso como exemplo porque eu sei que muitos dos nossos irmãos de Umbanda, como de outras religiões, também passam por situações difíceis. Mas quando a gente tem exatamente dentro do nosso coração, em nosso íntimo, a fé e acreditando em coisas boas, a gente tudo vence. E tudo de bom acontece. Então, esse fica uma coisa boa para a gente poder refletir. Dentro da questão dos preceitos, existem os sacramentos de Umbanda. São as questões sagradas dentro da religião de Umbanda. Quais são os sacramentos de Umbanda? Tá? Existem 3 que as pessoas costumam citar mais, que é o batismo, que é o casamento e que é o ritual fúnebre.
Ainda acrescento, porque a palavra sacramento é tornar sagrado. Ainda coloco dentro dos sacramentos a questão dos assentamentos. Eu até trouxe aqui algumas quartinhas dos orixás, para que vocês possam visualizar. Até é uma coisa bonita de se ver. Que o assentamento de orixá é um sacramento, é tornar sagrado. Todo tipo de assentamento você torna sagrado algo, você torna positivo, você torna elevado. Então são coisas das quais a gente tem que ter essa observação e praticar. Você tem que praticar a questão dos preceitos. E o assentamento, que são coisas, como eu falei, que a gente tem que, dentro do nosso coração, dentro de uma questão virtuosa, também de estar dentro daquele campo do orixá no dia a dia. Isso, as coisas elas se unem. Como eu falei da questão do casamento, dentro dos preceitos e dentro dos sacramentos, não vou estar ensinando como é que faz o ritual de casamento, nem o ritual de batismo e nem o ritual fúnebre. Neste caso, os irmãos que são dirigentes de terreiro, que quiserem depois entrar em contato comigo, entre que a gente faz algo à parte para poder ensinar também quem não tem esse tipo de conhecimento, tá bem? Lembrando que ninguém nasceu sabendo. A gente já nasce e aprende com o mais velho ou com outro que já está há algum tempo já na estrada. Mas o fundamento do casamento, o que é? Eu casei dentro daquela religião, para quê? Para que daquele instante que eu estou casando dentro da Umbanda, eu propus em minha vida e da minha esposa, ou no caso da mulher com o marido, também, de seguir exatamente os preceitos daquela religião, criar a minha família dentro daquele preceito. Quando eu batizo o meu filho dentro da Umbanda, ainda pequeno, estou ali afirmando que ele vai crescer dentro dos preceitos da Umbanda. Olha que coisa linda! Tudo que eu falei aqui nessa aula, sobre a questão de preceitos, você imagina a estrutura da sua família, nesta base maravilhosa, que encanta, que eleva, e que só traz coisas boas, só vai trazer frutos bons. Então não se engane você, meu irmão, minha irmã de Umbanda, que a religião ela está restrita apenas à liturgia interna, dos toques dos tambores, ou apenas dentro da questão da manifestação. A religião de Umbanda ela abrange a vida. E os preceitos de Umbanda elas direcionam a pessoa para o caminho adequado. E esse é a grande proposta das nossas aulas, de mostrar o quanto valioso é ser religioso de Umbanda. Tá? A questão do ritual fúnebre. O ritual fúnebre a gente entende que existe um ritual de passagem. Esse ritual de passagem para o religioso é valioso. Lembrando que a passagem, embora muitas pessoas se entristeçam porque perdeu um ente, mas eu vou pegar até um exemplo do meu pai carnal, que no seu leito moribundo, ele falou exatamente assim, ele desencarnou com 47 anos. Ele falou assim: por mim hoje eu dava uma festa, porque vi meus filhos, me realizei profissionalmente. Era um grande humanista. Então, é uma pessoa que realmente deixa aí exemplos para todos nós. Então, para nós finalizarmos hoje sobre a questão dos preceitos. Respeite o seu sacerdote, respeite os mais velhos, respeite a sua religião e siga os preceitos de Umbanda. Porque Umbanda é tudo isso que eu falei e muito mais que os guias ensinam para a gente. Meu saravá a todos, não esqueça aqui de compartilhar, de se inscrever em nosso canal, de dar um joinha e vamos estar aqui nas próximas aulas falando de Umbanda para você. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu. Ventou bem forte, a mangueira nem tremeu.
Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu. Quando ouviu sua gargalhada, todo mundo estremeceu.